TSE começa a segunda sessão do julgamento, que poderá declarar ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ata do Banco Central admite possibilidade de queda da taxa básica de juros da economia em agosto. Plano Safra lançado pelo presidente Lula bate recorde de financiamentos de 365 bilhões de reais. Brasil foi responsável por mais de 40% da perda de florestas tropicais do mundo no ano passado. Presidente russo Vladimir Putin diz que evitou uma guerra civil no país. Onda de calor na Espanha supera estatísticas com termômetros acima dos 40 graus. Convocada a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e Nova Zelândia. E a NASA consegue captar no espaço, pela primeira vez na história, uma molécula de carbono que é fundamental à existência de vida igual à nossa. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral retomou nesta terça-feira o julgamento da ação movida pelo partido PDT, que poderá tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, inelegível pelo período de 8 anos. Nós vamos a Brasília ao vivo para saber da repórter Jaqueline Fonseca como está o andamento do processo. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. A sessão aqui no TSE começou por volta das 7 horas da noite e até agora o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, está fazendo a leitura do voto. Na verdade, trata-se de um resumo do voto, já que o voto em si tem quase 400 páginas. Antes de entrar no mérito da ação, ou seja, o pedido do PDT para condenar Bolsonaro e torná-lo inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o ministro respondeu a um pedido da defesa de Bolsonaro para retirar do processo o documento conhecido como Minuta do Golpe, aquele rascunho de um decreto que estabeleceria estado de defesa no TSE, que foi apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, após os atos de 8 de janeiro. A defesa argumentou que esse documento não poderia ser incluído no processo porque trata-se de um fato posterior ao início da ação. E conforme jurisprudência estabelecida pelo próprio TSE no julgamento da chapa Dilma Temer, este documento não poderia ser incluído como prova, mas o relator não concordou e disse que os casos não são semelhantes, porque a minuta tem relação com a narrativa construída por Bolsonaro durante a reunião com os embaixadores e é essa reunião que está, de fato, em julgamento aqui no TSE hoje. Para contextualizar, esta reunião foi realizada em julho de 2022 no Palácio da Alvorada, quando o então presidente Jair Bolsonaro convocou diplomatas para fazer uma reunião sobre o sistema eleitoral brasileiro. Nesta oportunidade, Bolsonaro levantou dúvidas sobre a confiabilidade da urna eletrônica e também criticou ministros do TSE. Essa reunião foi transmitida pelo canal EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, canal oficial do governo federal, e por isso o PDT entrou com essa ação pedindo a condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Durante o voto do ministro relator Benedito Gonçalves, ele destacou que Bolsonaro demonstra preocupante descaso com a democracia. O ministro disse que analisou lives do ex-presidente e percebeu que ele constrói uma narrativa que constrói um flerte perigoso com o golpismo. O ministro destacou que Bolsonaro disse muitas vezes que fazia tudo dentro das 4 linhas da Constituição e, para Benedito Gonçalves, o ex-presidente Jair Bolsonaro buscou argumentos legais para a elaboração da minuta apreendida na casa de Anderson Torres.
Esse documento foi definido por Benedito Gonçalves como golpista em sua essência e perigosamente compatível com a lógica de Bolsonaro na reunião com os diplomatas. Assim que Benedito Gonçalves concluir a leitura do voto, será a vez de Raul Araújo, depois Floriano de Azevedo Marques, na sequência o ministro André Ramos, depois a ministra Carmen Lúcia, depois Nunes Marques e, por fim, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Pelo avançado da hora, a sessão deve ser suspensa antes que os próximos ministros cheguem a votar, mas já existe uma nova data para que o julgamento seja concluído, que será na próxima quinta-feira, e a gente segue acompanhando este julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Jaqueto, é com você. Obrigado pelas informações, Jaqueline. Você continua atenta aí em Brasília a respeito do voto do ministro Benedito Gonçalves. Durante seu depoimento à CPI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro em Brasília, o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, afirmou que foi infeliz e que se arrepende de ter proposto uma ação do Exército diante da vitória do presidente Lula nas urnas. Segundo os parlamentares, o depoimento do coronel foi inconclusivo e apresentou inúmeras contradições. O coronel começou o depoimento se defendendo e declarou que em nenhum momento falou sobre o golpe. Em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições. Porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida. Logo em seguida, ele foi questionado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. O senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí, então, o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? O coronel respondeu à senadora, dizendo que foi infeliz em sua fala, negou ter proposto o golpe e alegou que queria apenas uma declaração do ex-presidente para apaziguar o país. Essa fala foi muito infeliz minha. Quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. As falas do coronel não convenceram os parlamentares, que fizeram duras críticas ao seu depoimento. Se coubesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe, porque o povo brasileiro não é palhaço para escutar o senhor. Me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa. E na mentira que o senhor insinua, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade, que o senhor queria e incentivava que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. O militar foi intimado a depor sobre a descoberta de mensagens, entre ele o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o também tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, o coronel propôs para Mauro Cid que o então presidente Bolsonaro armasse um esquema para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula. E a CPMI de 8 de janeiro marcou para a próxima terça-feira, dia 4, o depoimento do coronel Mauro Cid, que está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Cid é alvo de várias investigações. Ele é acusado de envolvimento na fraude dos cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares. A Polícia Federal fez uma operação na manhã de hoje para combater o garimpo ilegal nos estados de Rondônia, Amazonas e Paraná. Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. A operação chamada Jurupari investiga crimes contra o meio ambiente e a União, além de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
Um dos alvos foi o tenente-coronel do Exército, Abimael Alves. Segundo as investigações, ele recebia propina dos garimpeiros que atuam na floresta amazônica para repassar informações sobre as operações policiais. Mas a defesa do militar negou o envolvimento. A PF afirma que ao menos 3 trabalhos foram prejudicados pelo vazamento de informações. Os investigados podem responder pelos crimes de dano ambiental, extração irregular de minério, além da posse de patrimônio da União. O mundo perdeu 10% das florestas tropicais em 2022 e deste volume o Brasil respondeu por mais de 40%. Aqui foram derrubados mais de 4 milhões de hectares de área perdida, o que equivale a 11 campos de futebol por minuto, sem contar a poluição que esse tipo de ação provoca. Os números são tão altos que podem ser comparados com a emissão desse gás em toda a Índia. A maior parte desse desmatamento aconteceu na Amazônia. Segundo o relatório da Global Forest Watch, feito com auxílio de imagens e satélites, o Brasil é responsável por 30% de toda a cobertura florestal do planeta. O levantamento ainda mostrou que diversas terras indígenas da Amazônia também perderam florestas tropicais no ano passado, por conta de invasões territoriais e exploração. Mesmo assim, a taxa de desmatamento nos territórios indígenas é muito menor do que em terras não indígenas. Mas não foi só no Brasil que o desmatamento aumentou. A República Democrática do Congo, localizada na África, foi o segundo país com mais florestas desmatadas no mundo. Teve mais de 500 mil de mata destruída, a grande maioria delas por produtores agrícolas. Ainda no continente africano, o país de Gana foi fortemente desmatado no ano passado. Ele teve impressionantes 70% de floresta primária destruída. O número representa o maior desmatamento da história ganesa, com quase 18 mil hectares, consequência da produção das fazendas de cacau, mineração de ouro e incêndios. A Bolívia também registrou uma perda florestal enorme, 32% a mais do que em 2021. Em terras bolivianas, o desmatamento aconteceu por conta da agricultura e da expansão da soja. A cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, continua sentindo os efeitos de um incêndio que atingiu o lixão da cidade na madrugada de ontem. No trânsito, a baixa visibilidade causada pela fumaça preocupou os motoristas de alguns pontos da cidade. A prefeitura chegou a afirmar que os bombeiros conseguiram combater o fogo e que o incêndio estava controlado, mas logo depois emitiram uma nova nota afirmando que ainda existem pequenos focos de incêndio que soltam pouca fumaça. Por questões de segurança, os trabalhos foram interrompidos ontem à noite e retomados hoje de manhã para a conclusão do combate. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Os donos de pets devem redobrar a atenção contra a febre maculosa. A picada do carrapato não causa problemas exclusivamente em animais silvestres. Quem protege o animal também está se protegendo de uma eventual contaminação. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por este carrapato da espécie estrela. Os aracnídeos transmissores da doença são portadores de uma bactéria que causa os sintomas. A pessoa contaminada pode inicialmente se sentir como se tivesse uma virose. Febre, dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas que aparecem. Você contar o histórico, o lugar que você frequentou, às vezes a gente percebe um carrapato no corpo, às vezes não, mas só de você contar, só de saber o histórico dos lugares que você frequentou, já vai despertar essa curiosidade para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, além dos equinos, bovinos, capivaras, os cães também podem hospedar este tipo de carrapato. Por isso, é extremamente importante manter a limpeza dos quintais e a medicação dos animais em dia. Os riscos são esses animais contraírem esses carrapatos infectados nesses parques, trazerem para casa e contaminar os outros animais domésticos. E aí isso chega muito mais próximo da gente e uma contaminação bem maior. A prevenção para nós humanos é evitar esses locais. Evitar locais como chácaras, sítios, fazendas e ter contato com os animais. E a prevenção para os pets são os carrapaticidas, os comprimidos que a gente faz frequentemente, os olhinhos Puron que a gente passa no dorso, são os medicamentos que a gente evita com que os pets
peguem os carrapatos. O alerta fica para que, diante dos primeiros sintomas, uma unidade de saúde seja procurado para que o tratamento tenha logo início. Geralmente, o uso de antibióticos é recomendado pelo especialista. O sucesso de um tratamento é o rápido diagnóstico, porque quanto mais cedo você é diagnosticado, você consegue tratar e ter um sucesso no tratamento. Agora, quanto mais tempo passa, quanto mais a gente demora para descobrir qual que é a doença, aí fica bem difícil de salvar. Com a ideia de ampliar e incentivar a produção rural, o governo federal anunciou hoje o Plano Safra 2023-2024. Ao todo, o governo irá disponibilizar cerca de 365 bilhões de reais para médios e grandes produtores. O Plano Safra foi lançado nesta terça-feira pelo presidente Lula, representantes do agronegócio e ministros, como Fernando Haddad da Fazenda, Marina Silva do Meio Ambiente e Carlos Fávaro da Agricultura. A nova temporada do Plano Safra terá início no dia 1º de julho e oferecerá 27% de incentivos a mais do que a oferta de crédito anunciada em 2022, que termina no fim deste mês. O programa tem como objetivo principal o apoio à produção agropecuária no país, com a concessão de empréstimos com juros mais baixos. Sendo assim, do total de crédito a ser concedido à agricultura empresarial, 272 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização. Os outros 92 bilhões serão para investimentos. Para o custeio do programa, o governo fixou a taxa de juros da oferta de crédito em 8% para produtores enquadrados no Pronamp e 12% para os demais. Mas esses valores de juros podem cair. Isso porque os produtores terão direito à redução de 0,5 ponto percentual na taxa de custeio se adotarem práticas de produção agropecuária consideradas mais sustentáveis, como, por exemplo, produção orgânica ou agroecológica, uso de bioinsumos, energia renovável, rebanho bovino rastreado e certificação de sustentabilidade. No Plano Safra lançado, o governo envolverá outros programas de investimentos para estimular práticas sustentáveis, como os programas Renova Agro e Moderna Agro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse na cerimônia que o governo quer tornar um Plano Safra em um indutor de práticas produtivas voltadas para a expansão da agricultura de baixo carbono. Para ela, o programa tem bases para que a transição para uma agricultura sustentável ocorra. Trata-se, como tenho dito, de uma transição. Não se vai tornar um país sustentável, um setor sustentável da noite para o dia. Isso é trabalho, isso é investimento, isso é persistência. Mas a gente tem que dar os primeiros passos para não ficarmos trancados pelo lado de fora, porque o mundo caminha nessa direção. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Japão, todos os países. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para estar na vanguarda e não na retaguarda. Já o ministro da Agricultura também seguiu a mesma linha de pensamentos de Marina Silva e enfatizou a importância da produção atrelada à sustentabilidade. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. Em seu discurso antes do encerramento do evento, o presidente Lula falou sobre diversos assuntos, como a guerra na Ucrânia, e trouxe suas falas para o lado da produção agrícola brasileira. Lula defendeu que o Brasil não dependa de fatores externos para a sua produção. Vale lembrar que o projeto, além da questão econômica nacional, tem sido uma forma para que o presidente Lula busque uma nova aproximação com os ruralistas, com acenos ao agronegócio e apostas no sucesso da nova edição do plano. E estou trabalhando com outro presidente para ver se a gente consegue encontrar paz.
Porque ou a gente estabelece a paz, e aí vem outra coisa nas nossas costas, que é a questão da produção de fertilizante nesse país. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente. A conta de luz vai baixar para as quase 7,5 milhões de unidades consumidoras de São Paulo, atendidas pela Enel. A redução, que é resultado da revisão tarifária feita periodicamente, será diferente. Para quem está na rede de baixa tensão, como as residências, haverá uma redução de 1%, e para alta tensão, como as indústrias, 6%. A correção vai entrar nas contas a partir do próximo dia 4 de julho. A alta nos valores dos produtos básicos e a insegurança com o futuro econômico do país tem feito com que a população brasileira se prepare melhor para as compras. Assim, a população busca, por meio da redução de gastos, a sua manutenção do consumo. No período entre os meses de março e maio, cerca de 82% das 1.000 pessoas entrevistadas haviam reduzido gastos em compras. A pesquisa sobre o sentimento do consumidor, realizada em mais de 10 países, mostrou que o brasileiro busca alternativas para reduzir os gastos em consumo, optando por marcas mais baratas. Além disso, 33% dos brasileiros optam por produtos de menor tamanho ou quantidade, quando o assunto são os itens essenciais básicos, ou seja, os produtos que compõem a cesta básica. Mas, além da economia financeira, um fator faz com que esses números se aqueçam. É o famoso "eu mereço". Segundo o estudo, 55% dos brasileiros disseram que previam esbanjar e se presentear nos próximos 3 meses. Entre os itens, a pesquisa revela que as categorias são de vestuário, beleza e higiene pessoal e calçados. Apesar das incertezas quanto à inflação e à instabilidade do emprego, grande parte do público acredita que a economia se recuperará em 2 ou 3 meses e se tornará tão ou mais forte do que antes da pandemia. A partir dessa análise de pesquisa, as próprias lojas e empresas estão tentando entender a maneira como a população brasileira consumidora tem se portado e, assim, planejar estratégias para as vendas continuarem. Entre as ideias estão o oferecimento de embalagens menores, o destaque de itens mais acessíveis no portfólio e a elaboração de descontos. As empresas estão entendendo que o convencimento sobre o consumidor para gastar um pouco mais em um certo produto não vai acontecer, e o motivo é simplesmente a base da pesquisa. O consumidor está pesquisando muito antes de gastar. O Banco Central divulgou hoje a ata da reunião da semana passada, quando decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. O documento deixou aberta a possibilidade de uma queda da Selic na próxima reunião, marcada para agosto. Mas os diretores do Copom alertaram que vão ficar atentos e que isso vai acontecer apenas se as taxas de inflação continuarem em queda. Pelo terceiro mês seguido, a prévia da inflação voltou a subir menos. O IPCA 15, pesquisado pelo IBGE, fechou o mês de junho em 0,04% contra 0,51% de maio. A maior influência foi provocada pelo item transportes, com destaque para os combustíveis e também para os carros novos, que caíram em consequência do programa de desconto do governo para aumentar as vendas. Mas o preço dos alimentos também caiu e ficou 0,5% mais barato. Entre os itens que subiram, a maior alta foi dos custos de habitação puxados pelas contas de luz, água e esgoto. No acumulado em 12 meses, o indicador está em 3,4%. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil e a divulgação da prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15. O dólar subiu 0,68% e fechou o dia cotado em R$ 4,79. Já o Ibovespa terminou em queda de 0,61% no terreno positivo, aos 117.522 pontos.
E o presidente Lula reclamou hoje dos juros do crédito consignado, que é um empréstimo feito para quem tem salário ou aposentadoria. A prestação é debitada diretamente do salário ou benefício. Lula afirmou que vai pedir ao ministro Fernando Haddad para que faça uma reunião com os bancos para resolver a questão que, segundo ele, está lesionando o povo. O presidente até fez uma conta ao dizer que a taxa de 1,97% com juros sobre juros significa 30% ao mês. Na realidade, deveria ter dito ao ano. E nem aí teria acertado, porque o resultado é 26% ao ano. O governo da China liberou a entrada de milhares de toneladas de carne brasileira que ainda estavam retidas em portos do país desde a confirmação de um caso de doença da vaca louca no Pará em 22 de fevereiro. O fechamento do mercado chinês durou cerca de um mês. Em 23 de março, ele foi totalmente reaberto às exportações brasileiras de carne bovina. Pequim, no entanto, impediu o desembaraço aduaneiro da carne que havia chegado nos portos locais com data de abate posterior ao registro do caso de vaca louca no Pará e anterior à reabertura do mercado. Agora, toda a carne armazenada nos portos chineses ganhou permissão para entrar no país. Segundo autoridades brasileiras, isso significa a liberação de 40 a 50 mil toneladas que estavam retidas. De acordo com estimativas do Ministério da Agricultura, o valor chega a $1 bilhão. Com o desembaraço aduaneiro e a efetiva autorização de entrada no mercado chinês, os exportadores brasileiros poderão dar como concluída a entrega do produto e finalmente receber o dinheiro das vendas. A liberação, conforme fontes do governo, atinge principalmente pequenos e médios frigoríficos. Em condições adequadas de refrigeração, a carne bovina pode ser preservada e manter sua qualidade por até 180 dias. Ou seja, o que será liberado é próprio para o consumo. O Ministério da Agricultura foi avisado sobre a liberação pela Administração Geral da Aduana Chinesa. O caso registrado em fevereiro de encefalopatia espongiforme bovina, doença popularmente conhecida como mal da vaca louca, era atípico. Nesse sentido, não havia transmissão entre o rebanho e a doença surgiu organicamente em um animal mais velho. Com foco em emissão zero de gases poluentes, a venda de motos elétricas aumentou 9 vezes nos primeiros meses do ano. Com esse resultado, lojistas apostam na tendência de crescimento do setor no segundo semestre, especialmente entre os ciclomotores. Elton acaba de comprar um ciclomotor elétrico, atraído por 3 razões. Foi praticidade, economia e sustentabilidade. Tudo o que envolve o meio ambiente, aqui em casa a gente tem essa educação. Em relação às motos convencionais, as elétricas são grandes aliadas do meio ambiente. Só no estado de São Paulo, as comuns responderam por 21% da emissão de monóxido de carbono no trânsito no ano de 2020. E a população parece estar mesmo com um olhar mais focado na sustentabilidade. Vide o crescimento das vendas desse tipo de veículo. Até maio deste ano, foram emplacadas quase 3 mil motos elétricas, incluindo scooters e triciclos. Um aumento de quase 900% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fenabrave. O gerente desta loja especializada na Zona Sul de São Paulo confirma o motivo do crescimento tão significativo nas vendas. Esse é um dos pontos mais importantes, que é a emissão dos gases, e a emissão do som do veículo elétrico. Não faz barulho, não polui e não pesa no bolso. Pelas minhas contas, eu vou ter economia dos R$300 por mês de combustível. Dá 2 tanques de gasolina, no meu carro. Então, para mim, está valendo a pena. É que o Elton percorre apenas pequenos trechos, roda em média 40 quilômetros por dia. É o máximo que uma moto dessas consegue fazer com uma carga a 50 quilômetros por hora. A velocidade limite determinada para esse modelo pelas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que incluem também a obrigatoriedade de emplacamento e habilitação específica ao condutor. Muitas pessoas adquiriram
esses veículos chamados ciclomotores elétricos como se não fossem veículos. Eles foram importados como brinquedos, como equipamentos eletrônicos, e aí eles não vieram com os requisitos que a lei de trânsito exige para que eles fossem registrados. Essa resolução ela vai dar uma espécie de anistia para esses veículos que já estão no mercado, para que eles possam, a partir de novembro, fazer o registro junto ao Detran. As novas diretrizes do CONTRAN ainda envolvem outros veículos elétricos menores, chamados de autopropelidos, entre eles bicicletas, patinetes e skates, equipamentos que não ultrapassam 1.000 watts de potência e atingem, no máximo, 32 km por hora. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então, isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. Com regras definidas, o Bruno acredita que as vendas dos veículos elétricos cresçam ainda mais até o final do ano. Eu creio que a gente vai ter aí, cada loja, em média de 50% a 60% do aumento das vendas. Segundo Elton, é o tipo de transporte ideal para quem não precisa percorrer longas distâncias. Dentro da cidade, bairros, assim, tranquilo. Eu já percebi que ela atende tranquilamente da rotina do dia a dia no trânsito. Eu recomendo, sim. A tentativa de uma revolta armada em território russo ainda parece estremecer as bases de governo na Rússia. Nesta terça-feira, o presidente do país, Vladimir Putin, precisou reafirmar a sua autoridade após evitar, em suas palavras, uma guerra civil. Em referência à rebelião de membros do grupo de mercenários chamado de Wagner, Vladimir Putin precisou reiterar sua força de governo durante uma cerimônia realizada em Moscou. Putin agradeceu aos militares de seu país pelo controle e ímpeto em combater a rebelião que poderia e conseguiu afetar, de certa forma, a estabilidade que a Rússia mantém durante todo esse tempo de conflito. Este foi o segundo pronunciamento do líder russo desde o motim do grupo Wagner. O curioso e o que explica a necessidade de reafirmar sua autoridade, já que Putin não costuma discursar com frequência. Nesta manhã, o presidente russo se dirigiu apenas às forças que participaram nas operações de resistência ao motim. Disse que nem o exército e nem o povo russo estavam ao lado dos rebeldes e afirmou também que não foi preciso deslocar nenhuma tropa que luta na Ucrânia para ajudar na resistência à rebelião. Ele agradeceu às unidades das Forças Armadas, da Guarda Nacional e das Forças de Segurança de Moscou, que ajudaram a manter a ordem. E a retaliação ao grupo parece estar apenas no começo. De acordo com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, chegou à capital do país. Para a ida da Rússia até Belarus, Prigozhin embarcou em um avião da Embraer, o Legacy 600. Essa retaliação poderá ser executada de maneira mais lenta, já que o foco russo continua sendo a guerra. Mas a tentativa de motim, por mais que seja amenizada pela Rússia, pode ter afetado as estratégias durante o conflito. O motivo é que a participação do grupo Wagner na guerra contra a Ucrânia parece estar chegando ao fim. A evasão do grupo significa um declínio na força russa. Alguns analistas apontam que o grupo Wagner desempenhou papel de destaque na guerra em 2022, principalmente na batalha pelo controle da cidade de Bakhmut, mas sua importância diminuiu desde então. Mas para a Ucrânia, o atrito dentro das forças russas pode ser uma oportunidade para alimentar a sua contraofensiva. Esse tem sido o questionamento principal ao redor do mundo.
Dessa forma, a Ucrânia poderá ter um incentivo para agir neste momento de confusão, se utilizando de todos os artifícios disponibilizados pelos países ocidentais, para aí sim tentar colocar um fim nessa guerra. E o medo causado pela guerra na Ucrânia levou os países europeus a baterem recorde de compras de armas no ano passado. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, 23 de 36 países do continente aumentaram seus gastos militares. Um investimento que chegou a 345 bilhões de dólares, cerca de 1,5 trilhão de reais. Um aumento de quase 4% em relação a 2021. O objetivo foi repor os armamentos doados à Ucrânia e fortalecer arsenais. O medo pôde ser visto recentemente pelo presidente italiano Sergio Mattarella, que em reunião com o presidente Lula fez um alerta para o risco de Vladimir Putin invadir e tomar territórios pelo leste europeu, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Entre as grandes potências, Reino Unido e Alemanha fizeram os maiores gastos. Londres ampliou o investimento em 3,7% e a Alemanha em 2,3%. A Espanha vem sofrendo com as ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Mesmo no verão e acostumados com temperaturas altas, os termômetros passam os 40 graus em várias regiões. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas, e a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. E um espanhol de 47 anos morreu depois de sofrer insolação. Ele vivia no sul do país. E um português de 40 anos morreu enquanto fazia uma obra em órgão na França por causa do desconforto cardíaco provocado pela temperatura. O ex-presidente americano Donald Trump é acusado de manipulação negligente de segredos de Estado. Em conversas divulgadas pela mídia americana, Trump admitiu ter guardado um documento confidencial do Pentágono relativo a um possível ataque contra o Irã. Em um trecho, o magnata afirma que os militares fizeram isso, o entregaram e que, como presidente, poderia tê-los desclassificado, que agora não pode, mas continua sendo um segredo. Ao que um assessor responde, agora temos um problema. Em meados de junho, Trump se declarou inocente de 37 acusações de má gestão deliberada de arquivos secretos do governo e de conspiração para evitar sua devolução, tornando-se o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal. Parte da transcrição dessa gravação foi citada como prova na acusação apresentada contra o republicano. Em um post em sua rede social, a Truth Social, Trump chamou o procurador especial responsável pelo caso de transtornado e o acusou de conspirar com o Departamento de Justiça e o FBI para filtrar ilegalmente e distorcer o conteúdo. A publicação segue, afirmando que essa contínua caça às bruxas é outro golpe de interferência eleitoral. Foram encontradas irregularidades nas obras para a reforma da Câmara Municipal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para apurar responsabilidades e acertar os trabalhos, o processo de licitação foi anulado para outro ser aberto. A licitação para a obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Dourados foi anulada e, consequentemente, o contrato com a empresa selecionada durante o certame. O anúncio foi feito pelo presidente durante um pronunciamento na sessão de ontem. Chegamos à conclusão que fomos vítimas de documentos fraudados por terceiros sem o conhecimento desta casa ou de quem quer que seja, uma vez que foram supostamente anexados a um documento federal de órgão de classe, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, dando assim fé pública a esse documento.
os quais foram suficientes para enganar a nossa equipe de licitação, bem como os servidores da Prefeitura Municipal, que nos ajudaram nesta licitação. Laudir ainda disse que será aberta uma nova licitação, mas não informou um prazo. A mesa diretora da Câmara iniciou um processo administrativo para apurar as suspeitas de irregularidades na obra no início de maio deste ano. De acordo com o presidente, durante esse procedimento teriam sido encontradas fraudes em documentos entregues pela empresa vencedora da licitação. Paralelo a essa apuração feita pela Casa, também foi instaurada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em fase de oitivas, que estão previstas para terminar na sexta-feira. A má-fé, por conta da empresa, está realmente comprovada até pelas respostas que ela fez no processo que corre na Casa. E com ela não querendo vir ser ouvida também, né? E nós notificamos ela de novo para que seja ouvida remotamente. Vamos ver se ainda se vão realmente aceitar ou não, ou se vão comparecer no dia da intimação, né? Então, isso aí já foi comprovado. Quanto ao processo licitatório, ainda está sob investigação, né? Posso dizer que dentro dos servidores que a gente ouviu, a gente também não viu má fé pessoal, mas houve imperícia já, né, pelo que a gente pode estar constatando, houve falhas no certame. A previsão é de que os trabalhos da comissão encerrem até o dia 11 de julho, quando o que foi levantado será relatado, encaminhado para o presidente da Câmara e depois para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, onde também foram protocoladas as descobertas do processo administrativo. A promotoria possui um inquérito em aberto para investigar a obra. E veja a seguir, convocada a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e Nova Zelândia. E ainda, a NASA consegue captar no espaço pela primeira vez na história uma molécula de carbono que é fundamental à existência de vida igual à nossa. O Brasil se tornou um dos países principais do tráfico internacional de lixo. Durante os últimos meses, diversas apreensões revelaram um esquema de criminosos de envio de lixo doméstico e hospitalar dos Estados Unidos e da Europa para lixões aqui no Brasil. Só nos últimos 10 anos foram registradas 106 apreensões de cargas que totalizaram pelo menos 4.500 toneladas de lixo ilegal chegando ao Brasil. De acordo com a polícia, existe um padrão para que esse material chegue até o país com tanta facilidade. Tudo começa no país onde o lixo é enviado, na maioria das vezes, nos Estados Unidos e na Europa. É nessa primeira etapa que uma empresa de lixo reciclável despacha containers de navio para o Brasil como se fossem de papel ou plástico. O destinatário costuma também ser uma empresa de lixo reciclável no país, mas quando o container chega até o destino final, aí vem a surpresa. Em meio ao material vem o lixo doméstico ou até mesmo lixo hospitalar. Um dos principais pontos de desembarque desse lixo vindo da Europa é o Porto de Suape, em Ipojuca, cidade localizada a 50 quilômetros do Recife, em Pernambuco. Em 2021, a Receita Federal realizou uma apreensão de lixo hospitalar no local. Os agentes disseram que a carga foi embarcada no Porto de Barcelona, na Espanha, e quando chegou ao Brasil, passou por uma vistoria, onde foi encontrada uma carga de lixo hospitalar com bolsas plásticas de sangue e hemodiálises, luvas, cânulas e mangueiras de plástico usadas. Já em fevereiro deste ano, a Receita Federal apreendeu no mesmo local um container com quase 15 toneladas de lixo hospitalar que saiu do Porto de Leixões, em Portugal. Mas o tráfico de lixo não está presente apenas na região Nordeste. Em abril de 2020, a alfândega do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, apreendeu 65 containers despachados do Porto da Flórida, nos Estados Unidos, com cerca de 100.100 toneladas de lixo. Oficialmente, o material importado havia sido declarado como papelão para produzir caixas de embalagem para alimentos. Os fiscais descobriram que o lixo havia sido recolhido em shoppings, escolas, supermercados e hospitais de diversos estados da costa leste norte-americana.
No total, 93 containers trouxeram lixo doméstico e hospitalar para o Brasil. Desses, 73 partiram dos portos de Boston, Charleston e Baltimore, na costa leste americana. 10 containers saíram do porto de Cortes, em Honduras, e outros 10 foram despachados no porto de Caucedo, na República Dominicana. Além desses países já citados, o Uruguai também envia lixo de forma ilegal para o Brasil. Durante os últimos 20 anos, foram registradas 85 apreensões de lixo do país vizinho, que despachou, neste período, 156 toneladas de sucata de baterias de carros e caminhão. A Polícia Federal descobriu que o chumbo era reaproveitado, fundido e vendido para indústrias nacionais. Parte do material também era reformado e falsificado como baterias fabricadas no Brasil, que eram postas à venda no mercado. A Polícia Federal desconfia que exista conexão entre os grupos de contrabandistas de lixo e os de tráfico de drogas e armas, já que há registros da apreensão de armas em meio ao lixo contrabandeado. Segundo investigações preliminares, existe um plano futuro para trazer 600 mil toneladas de lixo da Itália para o Brasil. O lixo doméstico viria disfarçado em cargas de lixo reciclável. Caso esse rumor realmente se concretize, o volume de lixo importado será 133 vezes maior do que todo o lixo ilegal já apreendido no Brasil. Documentos mostraram que esse material viria de diversas regiões da Itália, incluindo o maior lixão da Europa, o de Malagrota, que recebe todo o lixo doméstico de Roma, mas já foi interditado. Esse lixo seria despachado no Ecopark, que fica em Igaraçu, no estado de Pernambuco, e é o maior aterro sanitário do estado. Vale lembrar que a movimentação de resíduos entre países é proibida desde 1992, com a regulação da Convenção da Basileia, que tem como seu principal objetivo proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente frente aos efeitos prejudiciais dos resíduos perigosos. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo entrou na lista das 100 melhores instituições de ensino do mundo. No ranking 2024, divulgada hoje por um sistema internacional de avaliação, a USP deu um salto de 30 posições e passou ao lugar número 85, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires. Com isso, agora é a nova líder na América Latina. A melhora é atribuída ao aumento da facilidade para os ex-alunos encontrarem emprego no mercado de trabalho depois que terminam os cursos, além da reputação internacional da instituição. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou hoje um aplicativo para facilitar a vida dos professores e ajudar no combate à evasão escolar. Esta é uma versão digital do famoso Diário Escolar. Por meio dele, as escolas vão controlar a frequência dos alunos, emitir relatórios e traçar o perfil detalhado dos estudantes que estão faltando com frequência. Aspectos como a localização geográfica, situação socioeconômica, gênero e idade também serão analisados. Antes do aplicativo, as coordenadorias regionais de educação só conseguiam ter uma ideia geral da frequência escolar durante 4 vezes ao ano. Uma situação que deve acabar, já que terão tudo na palma da mão. A previsão é de que nos próximos meses o sistema contemple todos os 660 mil alunos da rede. As inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2023, começaram hoje. Os estudantes que quiserem participar têm até o dia 30 de junho para garantir a sua bolsa de estudos. A primeira lista de chamada será divulgada no dia 4 de julho e o aluno terá até o dia 14 para comprovar as informações e apresentar a documentação necessária. A segunda lista de chamada está marcada para o dia 24 de julho. O STF decidiu suspender os processos que podem custar 100 bilhões de reais para as empresas. A discussão trata da tributação do terço de férias dos trabalhadores. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. As ações que tramitam em instâncias inferiores ficarão paradas até que o STF dê uma decisão definitiva sobre o tema. Os ministros já decidiram que as empresas devem incluir no cálculo da contribuição previdenciária patronal os valores referentes ao terço de férias. Mas ainda falta definir sobre a chamada modulação de efeitos da medida, ou seja, a partir de quando as empresas podem ser cobradas pela União.
A Orion Breweries explicou que o produto não causa qualquer perigo para a saúde humana ou para o ecossistema marinho, uma vez que se trata de um corante alimentar. E ainda pediu paciência aos moradores e disse que estava investigando as razões do vazamento. A Polícia Militar de Ordem Pública de Honduras informou que apreendeu armas de fogo ao iniciar operações para tentar pacificar os presídios do país após o assassinato de 46 detentas na semana passada na prisão feminina de Tâmara. Foi apresentado um fuzil e 5 revólveres com munição, 2 granadas de fragmentação e celulares. A apreensão corresponde a um dos módulos onde está instalada a gangue Barril 18 da prisão de Tâmara. A polícia afirmou que as armas não entram voando nas cadeias e que só há uma maneira de entrar, referindo-se ao fato de que membros de gangues subornaram guardas para entrar com as armas. E prometeu que a corrupção nos centros penais acabou. Em Rensselaer, nos Estados Unidos, um zelador que trabalha em uma universidade do condado norte-americano desligou um freezer após ouvir vários alarmes irritantes. Só que essa atitude simplesmente arruinou mais de 20 anos de pesquisa científica. 2 décadas de projetos, incluindo culturas e amostras de células, nas quais uma pequena variação de temperatura de 3 graus causaria danos catastróficos. A universidade pede mais de 4,5 milhões de reais em danos e honorários advocatícios da empresa que o zelador trabalha como resultado do incidente. O zelador não está sendo processado porque a universidade não acredita que ele seja culpado, mas culpa a empresa de não treiná-lo e supervisioná-lo adequadamente. E o governo da Colômbia concedeu uma das mais altas honrarias do país aos militares, indígenas e funcionários que participaram da bem-sucedida operação de resgate das 4 crianças que sobreviveram na floresta por 40 dias. As medalhas da Ordem de Boyacá, a segunda maior condecoração para militares e a maior para civis, foram entregues pelo presidente Gustavo Petro aos soldados, aos aborígenes vestidos com trajes coloridos e à mãe de Wilson, o cão farejador que ainda está perdido na Amazônia. Petro elogiou o trabalho conjunto entre as Forças Armadas e as comunidades indígenas que localizaram os menores em 9 de junho, após o acidente de avião em 1º de maio, que matou sua mãe e outros 2 adultos. A técnica Pia Sandage convocou hoje a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A lista de 23 jogadoras, com mais 3 suplentes para eventuais mudanças em caso de lesão, foi anunciada na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil está no grupo F da Copa do Mundo e estreará no dia 24 de julho contra o Panamá, em Adelaide. Depois jogará contra a França, dia 29, em Brisbane, e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne. Pia Sandage, que admitiu nos últimos dias ter dificuldades para selecionar apenas 23 jogadoras, comandou uma semana de treinamentos na Granja Comari antes do evento dessa terça. O período de testes contou com 13 jogadoras, sendo 12 de clubes europeus que já tinham encerrado a temporada, além da volante Angelina, liberada pelo Al Rain dos Estados Unidos. A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia deve marcar o fim de uma era na seleção brasileira. Isso porque tudo indica que este será o último mundial da meia atacante Marta. Uma equipe de cientistas utilizou o telescópio espacial James Webb da NASA para identificar pela primeira vez no espaço um componente essencial para o surgimento da vida. A molécula de carbono, conhecida como cátion metila, foi detectada em um sistema estelar jovem, localizado na nebulosa de Orion, que está a cerca de 1.350 anos-luz de distância da Terra. Ela é muito importante porque auxilia a formação de moléculas mais complexas. Os seus compostos formam a base de tudo o que é conhecido como vida na Terra. A NASA afirmou que a descoberta pode ajudar os cientistas a entender como a vida se desenvolveu e também se pode surgir em outras partes do universo. A excelente resolução espacial do telescópio foi fundamental para o sucesso das pesquisas publicadas pela revista Nature. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.